Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, dia 3 de agosto de 2024. Vamos trazer hoje mais um áudio falando algumas coisas recorrentes nos últimos tempos, porque o trem está andando. Não podemos perder tempo na estação, porque a hora é chegada. Hoje vamos trazer aqui um tema com o título: A busca pelo interno não pode ignorar o externo. Nós vamos ver aqui alguns assuntos que muitos de vocês já têm percebido, porque acontece com todos nós, com você, comigo, com outros tantos trabalhadores da luz. Quando chegou, ou quando chega, porque muitos ainda estão começando agora, aquele momento do despertar. Parece que o mundo virou de perna pro ar. O trabalhador da luz que recebeu aquela centelha de iluminação começa a entender e ver de uma forma que antes não era visível, não era possível. Tem aquele momento de euforia e parece que agora sim o planeta já fez a sua transição, já está terminando e amanhã já teremos um novo tempo. E o trabalhador da luz é tomado por um momento de grande expectativa, de encorajamento, de esperança e de fé. Mas naquele primeiro momento é preciso ter um pouco de cuidado para não dar o passo muito largo, porque nós sabemos que um esforço grande sempre pode trazer consequências, nem sempre agradáveis. É comum alguns fatos para todos os trabalhadores da luz na sua caminhada da ascensão e da iluminação. Em um determinado momento, nós vemos pessoas querendo colocar as suas ideias, o seu conhecimento, as suas descobertas para todos os que estão próximos, principalmente familiares, amigos e pessoas que estão fazendo parte dos seus círculos de amizade, de relacionamentos, de redes sociais, e que muitas vezes até as outras pessoas estranham, porque começam a ver que aquele amigo, aquele familiar não é mais o mesmo. Parece que virou um chato, como se diz. Então é preciso ter alguns cuidados para não ir com muita sede ao pote. Fazer ali uma reflexão e entender que você está vendo a luz lá no final da reta, mas os outros ainda não fizeram a curva ainda não estão vendo aquela luzinha. Então eles ainda não acreditam que estão no final. Eles ainda estão presos às velhas imagens, às velhas paisagens, ao velho conhecimento, diferente de você que já viu um novo panorama. Por isso é preciso, além de buscar esse interno, não ignorar o externo, aquilo que está ao redor, porque o que está ao redor continua lá. O que você vê não é a mesma coisa que os outros estão vendo. O que você sente não é a mesma coisa que os outros sentem. Ter esse entendimento vai fazer com que cada um de nós esteja posicionado num ponto firme e seguro também para continuar a sua missão, porque muitos vão precisar de nós. Mas nós não podemos forçar a hora. Cada um tem a sua hora, cada um tem o seu tempo. Um outro detalhe muito importante, que muitos relatam através de mensagens e até pedem opiniões, porque dizem assim:
eu achei que com o despertar, mudando a minha frequência, o desapego, entendendo que tudo é maravilhoso, que o mundo vai mudar, que as coisas vão melhorar, e parece que aconteceu o contrário. Eu comecei a ter problemas financeiros, o dinheiro anda curto, tem situações que eu não consigo dar conta. Enfim, parece que eu entrei numa escassez. E talvez aqui esteja um ponto dos mais importantes, porque muitos, no momento que se iluminam, eles começam a olhar o externo com um certo desdém. Aquilo já não existe mais, aquilo já não serve mais. Acham que agora tudo é luz, tudo é maravilhoso, que o amparo divino vem aqui, resolve tudo, e que os problemas realmente desapareceram como um passe de mágica. E isso não é verdade. Nós estamos numa transição. E a transição não acontece com estalar de dedos. Não é porque você se iluminou que o mundo se transformou. O mundo começa a se transformar, sim, mas é um processo que leva um certo tempo. O cotidiano que existe lá fora, ele vai continuar existindo. E nós não podemos esquecer isso. Porque se você ignora o que está lá fora, você vai ter problemas. Seja financeiro, seja de relacionamento, seja profissional, seja qualquer coisa. Nós precisamos, sim, buscar a luz interna, buscar a iluminação, a elevação de consciência, o conhecimento, o entendimento, mas não podemos ignorar o que está lá fora. Nós temos que fazer uma conciliação. Bom, agora eu entendo coisas diferentes, vejo que há muito mais do que eu imaginava que existia, mas eu vou adicionar aquilo que era e fazer as mudanças dentro da necessidade e das possibilidades. Porque se nós não dermos importância àquilo que está externo, como é que nós vamos viver se ainda dependemos de coisas que antes existiam e continuam existindo e a gente está naquela dependência? É comum, na hora que cada um encontra o seu despertar e a sua luz interna, reconhecer as suas sombras. Eu achava que quem tinha dinheiro era desonesto. Agora eu me iluminei e vejo que o dinheiro não é tão importante, confirma aquilo que eu pensava. Mas aquilo que eu pensava continua dentro de mim. Se eu achava que aquele que tem dinheiro é desonesto, eu vou achar o dinheiro uma coisa suja, uma coisa que não é do bem. Automaticamente eu vou criar uma barreira para que o dinheiro chegue até eu. E se eu preciso do dinheiro? Como é que eu vou fazer para quitar as contas, saldar os débitos, comprar as coisas? Nós ainda estamos num tempo que o dinheiro é importante. E se o dinheiro é importante, eu não posso desprezá-lo? Se eu criar uma resistência energética contra os recursos financeiros, eu posso fazer um excelente trabalho, mas o dinheiro estará sempre faltando. Por quê? Eu não criei a frequência que atrai o dinheiro. É certo que quando você se ilumina, você vai entender que todo dinheiro tem que ser ganho de forma honesta, lícita, justa. Então você não vai mais ganhar através de falcatruas, de coisas ilícitas,
não éticas. Esta é a diferença. Mas você tem que ter, sim, uma consciência que o dinheiro é muito importante. O dinheiro é uma energia de criação. O dinheiro tem uma força energética igual à energia do sexo, que é a energia da criação. Sem a energia do sexo não haveria novos seres. Não haveria a criação de outros humanos, de outras espécies, sendo animais, vegetais. A energia do dinheiro tem o mesmo valor energético, a mesma potência do amor. Porque nós podemos criar muita coisa com o dinheiro. É uma energia de criação, sim. Enquanto ele existir e for necessário, nós não podemos desprezar a energia e o valor do dinheiro. Porque você não está na quinta dimensão, que não precisa comer, que não precisa comprar, que não precisa pagar. Você ainda está saindo da terceira dimensão, do velho sistema. E você não vai ficar 1 ano, 2 sem comer, sem comprar as coisas úteis que ainda você precisa. Portanto, a busca pelo interno não pode ignorar o externo. Não pode desprezar o que está lá fora. Não pode desdenhar o que está fora. Nós podemos dizer que o segredo de tudo é o equilíbrio. Aprender as novidades, descobrir as novidades, aquilo que realmente está vindo, está chegando, absorver esses ensinamentos, esse conhecimento novo e mesclar com aquilo que ainda é necessário e também soltando aquilo que, na medida que não é mais preciso, podemos, sim, então soltar. No momento que se descobre que algo não é mais realmente necessário, pode-se então deixar para trás, soltar os pacotes inúteis. Como eu já disse num post anterior, soltar, deixar para trás os sacos de pedras, os pesos desnecessários. Mas não é assim num estalar de dedos que nós vamos nos desvencilhar do velho. Quantas vezes foi dito aqui que uma transição planetária dura mais ou menos um tempo estimado em 3 séculos? E que se começou lá por volta de 1750, deve terminar por volta de 2050, 2060. Porque 10, 15, 20 anos a mais ou a menos em 3 séculos não é um problema. Desde que a gente entenda que este tempo é uma estimativa. Quando nós temos estimativas, temos que entender que ela é um pouco elástica. Não pode ser engessado. Se fosse engessado, seria um prazo exato. Como o vencimento de um boleto, por exemplo. Vence tal dia. Então é aquele dia. Antigamente existia, eu lembro, vinha boleto assim, pagamento na apresentação. Não tinha data de vencimento, não tinha um dia certo, você podia pagar. Você ia no banco com aquele boleto, vencimento na apresentação. O que significava? Que você pagava naquele dia que você estava apresentando ele ao caixa do banco e pagava e pronto. O banco autenticava e botava a data. Obviamente que tu não poderia emitir um boleto contra alguém que não é honesto, senão ele não ia pagar e nunca. Na apresentação pode ser também daqui 20 anos. Então, eu acredito que o boleto com o vencimento na apresentação só era entregue àquelas pessoas de confiança, aquelas pessoas corretas. Então, se você quer uma transição
os eventos que aconteçam na apresentação, você tem que ser honesto. Vai acontecer quando tem que acontecer. Para você. Porque para os outros não é ao mesmo tempo. Se você despertou e já sente isso e já passou por isso, tem muitos que nem passaram ainda isso. Tem muitas pessoas que ainda não estão buscando a sua iluminação. E talvez nem vão se interessar até o final da sua existência atual, da sua encarnação atual. Sabemos que nem todos vão ascensionar. A única certeza é que todos os encarnados atualmente podem ascensionar, se fizerem o necessário. Mas também sabemos que muitos não vão fazer. Mas cabe a cada um. Nós não podemos julgar o outro, porque agora eu ascensionei, então agora eu estou certo e o outro está errado. É outro erro que nós cometemos. O outro não está errado. O outro está equivocado, está atrasado. Ele não quer abrir os olhos. Não quer acordar, não quer ver. Tá bom assim para ele. Se está bom para ele, o que eu tenho que ver com isso? Eu preciso prestar conta de mim mesmo, da minha alma. Se eu não fizer aquilo que eu devo fazer, aquilo que me cabe para atingir a frequência da nova Terra, eu não estarei na nova Terra. E ponto final. Não vai haver um julgador lá na linha final, você passou, você não passou. As consciências estarão com uma frequência X ou Y. Vamos supor que a frequência X determine a ascensão e a Y o exílio. E pronto. A atração vai levar as almas para o seu destino. E não vai ter ninguém pegando pela mão. E nem colocando barreiras. E nem um brete, como você conhece, quando vai separar, por exemplo, os animais numa mangueira para, vamos supor, para vacinação, por exemplo. Esses aqui já foram vacinados no mês passado, então esse mês aqui é a vez dos outros aqui. Vamos separar. Todos os animais vão para um brete. Não tem escapatória. Vão ser espremidos para passar num lugar estreito e receber o remédio. Então nós estamos começando a entender que tudo é frequência e de acordo com a nossa iluminação, nós vamos potencializando essa frequência ou então deixando essa frequência em banho-maria, dormente, lá quietinha, no fundo da alma, como se estivesse dormindo e nada estivesse acontecendo neste tempo de transição planetária, de ascensão. Quando nós falamos veja o drama e não faça parte dele, estamos de fato nos reportando a esta situação. Você não pode fechar os olhos para aquilo que acontece fora de você. Mas você não precisa absorver aquilo que não é necessário para você. Quando nós queremos curar a nossa ancestralidade, os nossos medos, os traumas, as preocupações, as mágoas, enfim, as dores do passado. Porque é preciso fazer essa limpeza. Nós temos que ter também o entendimento que tem coisas que ainda precisamos. São ferramentas. Eu, quando trabalho a limpeza do meu passado, a cura
da minha ancestralidade, ou então quando eu aplico em alguém a técnica também de cura, principalmente na aplicação de Reiki, que é uma técnica fantástica, ou mesmo numa intenção, porque você pode intencionar, você é curador. Todos nós somos. Por natureza, nós somos a essência do Criador. Podemos fazer. Como disse o Cristo, vocês podem fazer muito mais do que isso. Quando nós intencionamos, quando nós fizemos uma técnica de cura, qualquer coisa, que nós limpamos o nosso passado, nós temos que ter a consciência de limpar aquilo que não é mais necessário. Realmente deixar para trás aquilo que não tem mais sentido. Mas nós temos que ter a consciência de dizer assim, eu libero aquilo que é do passado que não serve mais. Mas que permaneça aquilo que ainda vai ser preciso, porque são ferramentas. Então, se eu tenho um trauma de vidas passadas que me atrapalha a minha vida, mas que não tem mais sentido de estar, eu tenho que liberar, eu preciso liberar isso, soltar. Em contrapartida, se esse mesmo trauma, essa mesma dor, essa mesma lembrança, memória de vidas passadas, que ainda me causa desconforto, mas eu ainda não aprendi a lição, eu ainda não entendi, eu não posso desprezar, não posso soltar, porque senão eu não vou aprender a lição e o tempo finaliza agora. Então, que fique até eu aprender, que me dê todas as chances, mesmo com o desconforto e a dor. Porque senão eu não vou cumprir com a missão de alma. Quanta coisa nós precisamos às vezes compreender e parece tão simples. Mas é simples depois que o entendimento chegou. Até não entender, tudo é mais difícil. Nós temos também mais uma recomendação aqui para vocês que estão despertos, despertando. Neste ponto, nós começamos a sentir e ver a verdade e aquilo que não é verdade. Porque já está dentro de nós. Estava lá escondidinho, na dobra dos véus. Mas agora começa, neste erguimento de véus, nesta abertura de cortinas, com o aumento da luz, tudo começa a se manifestar e vir à tona. Então as nossas verdades nem sempre são as verdades dos outros. Existe, obviamente, a mentira, e ela é imposta pelos da não-luz. Mas nem sempre o que o outro diz ou acredita é mentira. É o ponto de vista dele, é o ângulo que ele enxerga aquilo que ele está vendo, que não é a mesma coisa que você está vendo, que eu estou vendo. Foi dito aqui anteriormente em postagens deste ano que na terceira dimensão não existe verdade absoluta. Ninguém tem a verdade, porque ninguém tem o conhecimento do todo. É uma pequena frestinha. Aliás, eu diria que era o buraco da fechadura da porta, não era nem a fresta. Todo mundo enxergava pelo buraco da fechadura. Então, cada um enxergava um pontinho. Na medida que a consciência começa a se abrir a porta. Uma frestinha. Daí você enxerga de cima e embaixo. Não é mais um buraquinho de fechadura. Mas assim mesmo é uma fresta. É apenas um ângulo. Um ponto de vista também. Mais ampliado um pouquinho, mas ainda um ponto de vista.
Então o que você está vendo não é a mesma coisa que o outro está vendo. Então é preciso distinguir a diferença entre aquilo que é um ponto de vista e aquilo que é mentira. Nem tudo que o outro diz é mentira, se não concordo com ele. Assim como também os outros devem entender que nem tudo o que eu digo é mentira, pode ser verdade, só que de verdades diferentes da dele. Então o que está acontecendo? Mais uma vez, a busca pelo interno não pode ignorar o externo. Porque se você já tem uma pequena parte da verdade, ainda você não tem toda a verdade. E o outro também não tem toda a ignorância, nem toda a verdade, nem toda a mentira. Fazer essa distinção neste momento atual é muito importante. Vai acabar com todas as discussões, com todos os embates. Por isso que lá em final de 2022, a mensagem que eu coloquei nas redes sociais dizia: não entre em confronto em 2023. E final de 2023, a mensagem que veio dizia: não entre em discussão em 2024. E é o que nós estamos vendo. Tudo é perda de tempo. Porque tu não vai mudar o outro. E o outro não vai mudar você. Será que é difícil entender isso? Você pode ajudar o outro quando ele te pede ajuda. Ou você pode ajudar o outro quando você coloca algo para ele refletir. Mas jamais você vai mudar o outro impondo aquilo que você quer, aquilo que você sabe, aquilo que você é. Se nós não entendermos isso, nós vamos entrar em confronto, vamos entrar em discussões, vamos entrar em parafuso. Porque aí é como um helicóptero que está andando normalmente e de repente ele começa a girar como um parafuso e vai cair. Perde o equilíbrio. O equilíbrio sincero, o equilíbrio da tua consciência, o equilíbrio da tua verdade é o que vai fazer com que você consiga fazer o teu melhor e avançar mais rapidamente, porque aquilo que está externo de você não pode te influenciar. E você não pode querer mudar, porque não te compete. Quantas vezes foi dito assim: você quer mudar o mundo? Comece por você. Se você não mudar você, você não vai mudar nada. Mudando você, algumas coisinhas aqui e ali começa a se ajustar, porque tudo é frequência. E quando nós temos uma frequência, nós atraímos por simpatia, por atração. Aquilo que nós chamamos da lei da atração. Se eu mudo o meu interno, eu vou atrair algo de fora para dentro para ser mudado. E automaticamente sai algo de mim, alguma energia, alguma frequência que vai, de qualquer forma, melhorar alguma coisa lá fora para haver o espelhamento daquela energia. Mas não pode ser a base da força. Tem que ser de uma forma natural. A não aceitação de tudo isso é a origem dos confrontos. O confronto só existe, de fato, quando uma das partes
ou alguém não aceita. Mas se o outro não aceitar algo meu, eu posso evitar o confronto, porque está a meu cargo, no meu poder de decisão. Então, por que ter preocupação com isso? Se o outro não aceita e quer o confronto, eu posso não querer o confronto. Agora, se o outro faz algo e eu não aceito, então aí eu estou querendo o confronto. Aí o problema é meu. Por isso nós temos que olhar o drama e não fazer parte do drama. Olhar o que está fora e dizer, sim, ali ainda tem isso, ali ainda acontece isso, mas tudo está em transformação. O que importa é que eu mude aqui dentro, fazer a minha parte. Lá fora tudo vai de acordo com o tempo, com as condições de cada um, com as situações. E sabemos que no final nem tudo lá fora estará pronto, mas terminará o tempo do ajuste, então não tem mais o que fazer. Vai ficar por isso mesmo, porque aquela parte não quis, ou não aceitou, ou não fez o suficiente. Mas aí não é problema meu, não é problema teu. Julgar a negatividade lá fora é criar a negatividade dentro. Se você se envolve com o negativo lá fora, o que você faz? Você atrai para dentro de você. Estava tudo harmonizado, tudo bonitinho, estava tudo iluminado dentro de você. Mas você foi lá fora se envolver com a sombra. Você acabou se envolvendo com sombra e trazendo para dentro de você. É a mesma coisa se você está com a roupa limpa, prontinho para a festa. E sai para ir para a festa. E no caminho tem um trecho de muita água suja, barro, lama. E você resolve brincar com aquilo lá, se envolver com aquilo. O que acontece? Você vai se sujar. Então você estava limpinho e acabou se envolvendo com a sujeira e acabou se sujando. Porque tudo é atração. Tudo é frequência. Se você julgar aquilo que está lá fora e se envolver energeticamente com aquilo, você vai acabar trazendo para dentro de você o problema. Ah, porque lá fora existe isso, aquilo, as coisas estão piorando, a crise, o governo, a mídia. Sim, a gente sabe disso. Temos consciência, é o suficiente. Aquilo está podre, mas eu não vou meter o dedo lá. Porque se eu meter o dedo lá na podridão, vai ficar o cheiro de podre na minha mão. Aquilo lá vai sumir por conta, é natural, são das leis naturais. Tudo o que não serve um dia deixa de existir. Então, se um governo hoje não presta, não serve, ele vai acabar. Agora as coisas estão rápidas, não vai demorar muito. Se aquela pessoa está fazendo mal, está sendo inútil, está sendo um parasita, não tem problema. É o tempo dele, vai terminar. O planeta não vai esperar mais aqueles que não querem se mover. Basta que cada um entenda isso. Se o outro perder o trem, o problema é dele, não é teu. O importante é que você esteja na estação no tempo certo, no horário. Você não vai carregar o mundo nas tuas costas. Você vai carregar as tuas obras nas tuas costas. Você vai levar contigo as tuas ações, boas ou ruins. Se a média for mais positiva, você vai passar para a nova Terra. E se a média for mais negativa, você não vai ter a frequência da nova Terra.
obviamente você vai ser rebaixado por causa do peso da negatividade. Você vai entrar numa linha de tempo negativa que leva para outros mundos ainda de provas e expiações. Lembre-se que a luz une e a sombra separa. Onde há luz, não há obstáculos. Por isso ela é una, ela se une, ela é contínua. A sombra separa por quê? Porque entre a sombra e a luz tem um obstáculo. Está separada. A sombra não pode existir sem obstáculo. Uma parede. Algo que impeça a luz de passar. Então não seja obstáculo para você mesmo e para os outros. Quando nós entendemos que somos todos um, é porque nós estamos realmente envolvidos na luz. Agora, enquanto nós não entendemos que somos todos um, enquanto nós colocamos pessoas, coisas, nós contra eles, nós estamos colocando uma barreira, um muro, uma muralha, um obstáculo. Então o que acontece? Criamos a sombra. E quando criamos a sombra, estamos envolvidos na sombra, porque cada um é dono da sua criação. Aquilo que eu crio é meu, por direitos autorais, como se diz por aí. Aquilo que outro cria é dele. O acolhimento é cura. Por que a cura quando nós acolhemos? Porque nós aceitamos e envolvemos na luz. Eu posso curar uma pessoa quando eu entender o que é o acolhimento. Eu não preciso levar ela para minha casa. Eu não preciso pagar as contas dela. Eu não preciso me relacionar com ela de forma como se conhece, amizades, familiares, relacionamentos afetivos, profissionais. Não, eu apenas devo acolher ela aceitando ela como ela é. Não preciso nem conhecer a pessoa. Mas eu ajudo a curá-la. Por quê? Porque eu envio energias positivas através do amor incondicional, da compaixão, do respeito. E assim é com as nossas coisas. Se eu tenho um trauma de vidas passadas, tenho medo, tenho culpa, tenho raiva, tenho vergonha, tenho mágoa, ressentimento, são as nossas sombras. Se eu acolho essas minhas sombras, eu ilumino elas amorosamente. E ao iluminar elas amorosamente, eu dissolvo a sombra que ali existe e transformo aquilo em luz. Aí eu acabei de curar uma dor em mim, uma sombra. Algo que estava ali negativo, que estava incomodando, eu acabei de iluminar e curar. Por isso o acolhimento é cura. Não lute contra a sombra, acolha a sombra. Não afaste a sombra, abrace-a. Não amaldiçoe a sombra, abençoe essa sombra, porque ela está te dando a oportunidade de se purificar, de se autocurar. Aquilo que parece às vezes uma desgraça é uma grande oportunidade que nós temos de mudança. Porque ninguém vai ganhar o bilhete de passe livre para a nova terra sem o merecimento. Se existe uma lei justa e honesta que se possa um dia realmente conhecer, é a lei do merecimento. É a lei divina. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo seus esforços. Se todo mundo soubesse disso, a Terra já teria feito a ascensão há muito tempo.
Estamos ainda ali porque está sendo dado oportunidades para algumas almas que ainda têm chance. Estão teimosas, relutando, esperneando, como se diz, mas tem chance, então a providência divina diz, vamos aguardar mais um pouquinho. Quem sabe vai entrar mais algumas almas nesse trem da ascensão. Não julgue, não critique o outro, ou quem quer que seja. Porque quando você critica, quando você julga, você está entrando na poça de água suja. Vai meter o dedo lá para quê? Você não precisa. Apenas faça uma autoavaliação de você mesmo. Já é suficiente. Não precisa nem se julgar você, não precisa nem criticar os teus atos, basta se autoavaliar. Como é que eu estou andando? Aqui eu fiz uma curva aqui, na próxima vez eu não vou precisar fazer essa curva, eu posso ir reto, é mais rápido. Aqui eu falhei, aqui eu errei. A gente sabe que não existem erros, existem aprendizados. Aprenda a lição. Se autoavalie amorosamente. Ame-se você mesmo, porque tem muita gente que não tem amor próprio. E daí todo mundo é culpado, mas ele também é culpado, e todo mundo é responsável, e no fim ele é vítima, e no fim ele é algoz, e no fim ele é um infeliz. Quando nada disso é preciso. A vida, eu já disse tantas vezes, é uma beleza ímpar. Se pudéssemos olhar um olhar mais alargado e entender o quanto é belo, o quanto é maravilhoso estar nesta escola de almas. Vai ser um tempo que vamos lembrar para a eternidade. Que escola foi essa que nós vivemos aqui nesse planeta? Se já não bastasse a dificuldade das provas e expiações, do aprendizado, das polaridades, ainda tivemos a presença das trevas por um longo tempo, que dificultaram ainda mais e transformaram essa escola ainda num grau maior de aprendizado, para aquele que sai dessa escola sair com uma diplomação de fato, como já foi dito aqui, da escola mais dura do universo local. E você está aqui. Se você está aqui, porque você tem a oportunidade. Ninguém entra numa escola das mais difíceis do planeta. Você não é um aluno de primeira linha nas escolas que a precederam antes de chegar aí. Aquele que reprova numa escola comum jamais vai entrar numa escola de maior nível. Quando aceitamos também as diferenças, quando olhamos o outro e vemos que ele também está na mesma escola, está querendo acertar. Por mais que ele meta os pés pelas mãos, ele está querendo acertar. Quando nós olhamos ao redor e aceitamos isso com amorosidade, nós estamos simplesmente iluminando aquele outro. E ele vai receber essa energia mais positiva e vai ajudar ele a acertar. Olha que fantástico isso. Agora, quando eu olho o outro com desprezo porque ele está fazendo algo que para mim não serve, eu estou julgando, criticando, eu estou jogando mais sombra nele e mais difícil fica a tarefa para ele também. Porque tudo é energia. Tudo é frequência. E o importante é que se eu envio luz para aquele que precisa de luz,
essa luz não vai iluminar somente ele, porque a luz que aumenta nele vai aumentar mais ainda a minha. Agora, se eu faço ao contrário e envio crítica e julgamento e qualquer outro sentimento de frequência baixa, eu vou baixar ainda mais a frequência dele e vai pesar mais ainda a frequência ao meu redor. Eu estou indo na contramão da luz. Veja quanto isso é importante. É preciso que a gente comece a compreender um pouquinho de física quântica, de energia quântica, de energia taquiônica. Não é aquilo que nós vemos, aquilo que nós sabemos e aprendemos, tem muita coisa além disso. Aliás, o que nós sabemos não é nada. Se você se comporta como diferente, se você tem consciência que você já chegou a um degrau da escada mais acima, sim, então você está ciente que você pode também ajudar. Você já venceu algumas provas e que pode auxiliar aqueles que ainda precisam passar pelo lugar que você passou. Mas se você se comporta como diferente, por ego, por vaidade, por orgulho, por desprezo aos outros, eu diria que você voltou vários degraus na escada e se colocou atrás deles. Então você é diferente, sim, mas ao contrário do que você pensa. Ao invés de estar na frente, se colocou atrás. Reconheça as tuas sombras. Elas te ensinam. Elas mostram que você enfrentou as batalhas da vida. E que apesar da dor e do sofrimento e da dificuldade, você venceu, senão você não estaria lembrando delas. Você nem teria passado pela experiência ainda. As tuas sombras internas são os resquícios da dificuldade enfrentada nas duras batalhas da vida. Ao acolher essas tuas sombras, você está reconhecendo a tua vitória. A luta dura, mas que foi vencida. E elas começam a se dissolver na tua luz. Vamos refletir sobre este assunto de hoje. Porque este assunto de hoje, ele é para você que está neste caminho do despertar, que está desperto, que está despertando, ao menos que tem já uma luz nos próximos passos. Não vamos perder tempo com medos, com discussões, com julgamentos, com qualquer coisa que se transforme num obstáculo entre você e essa luz. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.